Creepypastas, um produto da sua época, uma época onde a internet era bem diferente do que ela é hoje em dia. Inclusive as próprias mídias de terror que eram criadas aqui, era totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. Pra vocês terem ideia, malandro, as pessoas tinham medo do Jeff the Killer. E também tinha algumas pessoas que tinham tesão. Muitas dessas creepypastas são tidas como datadas ou coisas que não envelheceram muito bem, o que eu não julgo, tá? Porque o Eyeless Jack, meu Deus do céu, faltou bastante criatividade aí, viu? Mas em meio a tantas dessas creepypastas ruins, a gente sempre vai ter uma ou outra que é interessante, que acaba grudando na nossa cabeça por algum motivo ou outro. Eu mesmo tenho uma que eu sempre acabo lembrando de quando em quando, uma que sobreviveu ao passar do tempo e ganhou até certa popularidade nos dias de hoje. A creepypasta em questão, obviamente, é a Smile.jpg, o que é pra mim uma das melhores creepypastas que já existiram. Bom, eu vou dar uma explicada e uma elaborada na história em si pra você que não conhece a creepypasta e explicar por que eu acho ela tão interessante, por que ela conseguiu ficar tão popular até nos dias de hoje. Recentemente saiu um jogo chamado Look Outside, um jogo que eu tava esperando bastante pra sair porque ele é bem inspirado em Fear and Hunger, outro jogo que eu sou muito fã. A premissa desse jogo é que o nosso protagonista vive num mundo normal, até que certo dia alguma coisa começa a passar pelo céu. Talvez um evento cósmico, talvez uma criatura, algo que tá além da imaginação. Só que o ponto é, qualquer pessoa que olhar, nem que seja por um segundo para esse ser, acaba se tornando uma criatura impossível. A premissa do jogo é muito da hora e a história é maravilhosa. E me atrai essa ideia de algo tão ameaçador que só de você olhar uma vez já era, mano. Sua vida vai pro caralho. Já que isso acaba atingindo um pouco a nossa curiosidade, por que eu não posso olhar para aquilo? Olhar é algo tão natural que eu faço todo dia. O que tem ali para ameaçar a minha vida? E é aí que o Smile.jpg entra. A creepypasta original foi postada pela primeira vez no 4chan. Sim, muitas creepypastas acabam saindo do 4chan e tu nem sabia. A postagem foi feita em 2009 e a versão original da creepypasta é a seguinte. Aleatoriamente, um anônimo começou a pedir ajuda no 4chan com uma imagem que ele não conseguia achar registro dela na internet em lugar nenhum. E junto isso tinha uma imagem de um flop disk, onde provavelmente estaria a imagem em questão que ele tá falando que não consegue encontrar em lugar nenhum. Então ele foi até o 4chan pra pedir ajuda pra rapaziada, ver se alguém conseguia encontrar aquilo pra ele. Ele foi ignorado algumas vezes, mas conforme ele ia insistindo, as pessoas começaram a ganhar interesse e decidiram dar uma chance pra ouvir o que ele tinha pra falar. Então ele conta a história completa do que estava acontecendo. Uma mulher chamada Mary E é investigada por um jovem que estava investigando um caso bem curioso. Ela era uma mulher bem peculiar, mas isso por conta de um acidente que aconteceu na vida dela, algo bem estranho que assustava ela só de pensar em falar daquilo. É revelado pra gente que a Mary trabalhava em uma empresa relativa à computação e ela, junto com mais 400 outras pessoas em 1992, receberam através de um hyperlink a imagem original do Smiley Dog. Só que o trauma foi tanto que ela é a única pessoa que falou publicamente sobre isso. As outras pessoas ou se recusavam, ou sumiram, ou simplesmente morreram. Foi exatamente essa história que chamou a atenção do nosso protagonista. Como assim uma imagem que amaldiçoa as pessoas e ainda por cima não existe na internet? Como é possível algo que circulou pela internet em algum momento não existir nenhum registro daquilo? Mas isso vai contra o que a internet é. O que basicamente confirma que essa imagem, ou até mesmo essa imagem, são imagens fakes. Foram recriadas através da descrição que a Mary passou, mas por elas não causarem o efeito que causou na Mary, não são as originais. Os efeitos causados para as pessoas que veem a imagem original é uma paranoia incessante, convulsões, pesadelos constantes com aquela criatura falando para você espalhar a palavra. E isso é algo que persegue a pessoa pro resto da vida dela. Isso se a pessoa que viu a imagem não simplesmente fizesse o ato de compartilhá-la com outra pessoa, basicamente tirando a maldição dela e jogando no colo de outra pessoa. Caralho, que amigo legal seria esse, hein? A Mary revela através de um e-mail que ela sofre com essa maldição por 15 anos e ela mantém a imagem original num flop disk sem ter a menor intenção de compartilhar ela com ninguém, porque além dela não querer amaldiçoar outra pessoa para se livrar disso, ela não sabe se ela pode confiar naquela criatura e se ela realmente compartilhasse com outra pessoa, mas a maldição não saísse dela. E agora, ela só estragou a vida de outra pessoa de graça? Por 15 anos ela conseguiu aguentar aquela maldição sozinha, mané. Mas certo dia ela não aguentou mais e acabou tirando a própria vida. A creepypasta vai bem mais longe do que isso, tá ligado? Ela é bem longuinha e bem feita, tá ligado? Principalmente se a gente comparar com outras creepypastas da época, né, do Jeff the Killer, que, meu Deus do céu, essa aqui
não tanco. Essa aqui acaba sendo mais bem construída e interessante de ler, tá? Longe de ser uma obra-prima, mas ainda assim é bem legal, principalmente por conta dessa imagem aqui, mané. Assim, eu sei que na lore do bagulho ela é fake, e é óbvio que todas as imagens do Smiley é fake, porque, porra, essa história não é de verdade. Ou será que não é verdade mesmo? Esse era o ponto que eu queria trazer. Por mais que essas histórias sejam só histórias, sempre acaba deixando algum pinguinho de dúvida ali na nossa cabeça. E se essa imagem amaldiçoada não for verdade? Se ela não estiver por aí em algum lugar? E se eu sem querer acabar trombando com a imagem original algum dia? Meu Deus! O tipo de criatura que o Smiley é, de aparecer nos seus sonhos e pá, é um prato cheio pra deixar você paranoico depois de ler uma história desse naipe. The Boiled One Phenomenon foi outra que me pegou muito a primeira vez que eu li, por ser essa parada de um monstro que habita os seus sonhos, já que os sonhos acabam sendo aquele limiar entre fantasia e realidade. Mesmo que seja por alguns momentos, tu ainda pode acabar sonhando com aquela criatura e tornando aquela história mais real pra você. E eu não sei vocês, mané, eu não quero sonhar com essa porra aqui não. Tudo isso acabou adicionando uma camada extra de terror na história do Smiley. Existiu algum momento da internet onde essa história era compartilhada pra todo canto porque algumas pessoas realmente acreditavam que aquilo era verdade. Ou só eram jovens idiotas que nem eu que tinham medo de qualquer porra. Mas agora entrando em outros detalhes, falando da imagem em si. Na época era divulgada essas duas imagens aqui. Essa foi a que eu vi primeiro e a que eu tinha um puta cagaço. Sem brincadeira, eu me arrepio um pouco até hoje de ver essa merda aqui. Editar esse vídeo vai ser maravilhoso. Ela, obviamente, é uma imagem estupidamente distorcida com vários pedaços de imagens diferentes. E falam que a base dela foi distorcida de um cachorro, mais exatamente dessa imagem aqui. Que assim, cara, eu não sei, na verdade, mas algumas coisas indicam, tipo, a estrutura do rosto é bem parecida e os olhos principalmente. Mas é aquela coisa, né, mano? Quase todo husky vai ter um mesmo tipo de olho, então não sei, mas muita gente teoriza que veio de lá. Tudo indica também que essa foi a primeira versão do Smiley. É difícil confirmar, porque como foi postado no 4chan e alguns lugares que não tem registro, as coisas não são arquivadas, fica meio cinza ali. Mas pelo que eu vi por aí, muitas pessoas criticaram essa versão original do Smiley, achando que era muito exagerado e criaram algo mais realista, o pé no chão, virando essa imagem aqui. Era um tempo bem diferente da internet, onde as coisas acabavam sendo bem mais boca a boca ali do que alguém criando uma história e querendo ser conhecida por ela, que nem a gente tem com os analog horrors por aí, que poucos deles são jogados de forma aleatória, a gente geralmente sabe quem é o criador, o que eu honestamente acho bem legal e bem difícil da gente ter hoje em dia, já que você não saber quem é o criador exato, dá mais aquela vibe de lenda, de algo que só surgiu por aí. Mas ainda falando da primeira imagem, uma das coisas que conseguiram achar por fato, irmão, foi o fundo dela, que é o álbum cover da banda Balan Acabe. Que, assim, é perfeitamente igual, tá ligado? Não tem nem argumento aí. Mas também é o detalhe menos incrível, tá ligado? Porque é só, tipo, uma janela. Tipo, não tem nada de mágico nisso. Mas a influência do Smiley.jpg continua até os dias de hoje, que foi a Smile For Me, criada pelo Uncle, não sei falar o nome dele. É uma sequência de vídeo bem legais, tá ligado? Até onde eu vi eram só 3, e tem aquele toque de analog horror atual, tá ligado? Aquela parada mais refinadinha, é bem legal, eu recomendo bastante que vocês vejam. Aparições também como mods no Friday Night Funkin'. É óbvio, eu não precisava nem falar isso daqui, tudo tá no Friday Night Funkin'. Não? Em resumo, me agrada muito o jeito que essa história do Smiley foi feita, o jeito que ela foi espalhada pela internet de maneira orgânica, algo que nos dias de hoje é quase impossível de acontecer. Como eu disse, foi uma história postada em 2009, era outro tempo, tá ligado? As pessoas que estavam entrando na internet, principalmente os adolescentes, não tinham muito esse discernimento de história e verdade, então acabavam comprando tudo que jogavam ali na frente deles. Eu mesmo era exatamente assim, tá ligado? Ah, se tá na internet, deve ser verdade. Muitos mistérios ainda acabam cercando a imagem e a história em si, tipo, de quem é esse sorriso, de onde tiraram isso, qual que é a imagem que ele veio e quem que é o criador, que tem até algumas especulações, eu poderia ter citado alguns nomes, mas não é nada certo. Como eu disse, a história foi postada no 4chan, né? E lá não é o lugar que eles guardam registros. Independente do caso, por que você não vai pesquisar sobre isso? Por que tu não vai ver o que tu acha e talvez tu encontre até a imagem original de verdade? E se esse for o caso, bom, boa sorte. Mas moçada, calma malandro, que outra creepypasta que eu vou trazer aqui no canal, e essa vai demorar pra sair, tá? Porque vai ser pelo menos 40 minutos de vídeo, é do Ben Drowned, que, meu Deus do céu, eu amo essa história, eu era fascinado nela quando eu era moleque, e hoje em dia eu sou ainda mais. Então,
talvez eu traga aqui, só vai demorar um pouco. Mas bom, moçada, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdinho um pouco diferente. Eu tava a fim de falar de alguma coisa de terror. Talvez eu até fale do jogo Look Outside quando eu terminar ele aqui, porque eu tô amando. Mas bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Só atualizando vocês, o próximo vídeo aqui no canal vai ser um vídeo de incidentes, porque faz tempo que eu não falo de nojeira aqui, então não se preocupe. Só que agora eu vou ficando por aqui, mas não sem antes a mensagem final do vídeo, que é fatos curiosos sobre mim. Vocês sabiam que a minha orelha é bifurcada? Exatamente, parecem perninhas.